Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre Custer, um quadrinho que foi publicado nas Grandes Aventuras Animal, que ele é editado pela VHD Diffusion, isso aqui foi publicado em 91, e é um quadrinho do Carlos Trillo, que é o roteirista, né, e Jordi Bernet, que é o desenhista. Esse quadrinho aqui ele tem muita ação, muita violência, erotismo, uma crítica social bem grande também. E eu vou falar muito de curiosidades sobre ele, também vou falar sobre uma peça de teatro que foi feita sobre essa obra aqui, mas antes de tudo isso, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Teatro Wall Cultura, e estou sendo falar sobre algum quadrinho. O quadrinho da semana é Custer, do Trillo e do Bernet. Esse quadrinho aqui, ele foi publicado primeiramente em 85, nessa revista Zona 84, uma revista espanhola. Foi publicado da número 3 a número 20, então eu vou deixar as capas aqui, porque ele tem 9 capítulos, então cada capítulo é publicado um mês. Depois, ainda na Espanha, em 87, foi recompilado num álbum, né, por uma outra editora. E depois, em 2001, uma terceira editora, que é essa que era a Glénat da Espanha, ela republicou essa obra também. Mas publicado também além da Espanha, na França, na Alemanha, Inglaterra e outros países e tal. Só que na Argentina, ela demorou para ser publicado. Tem até uma nota aqui que somente anos depois, em 2018, essa obra foi publicada oficialmente pela Historioteca Editorial e foi indicada ao Prêmio Carlos Trillo na categoria de melhor resgate de material anteriormente editado. Então, ou seja, ela foi publicada na Argentina antes de 2018, só que eu não consegui achar quando, assim. Mas eu vi uns artigos falando que essa revista na Argentina, ela demorou a ser publicada porque tinha uma censura muito grande. Na Argentina, teve ditadura até 1983. Esse quadrinho aqui é de 85. Porém, após a ditadura na Argentina, virou um governo bem conservador. E a sociedade era bem conservadora também. Teve uma censura, mas não uma censura oficial do governo, mas uma censura editorial. Porque, como eu disse, esse quadrinho tem muita violência, tem erotismo e tem também uma crítica à mídia manipuladora, porque aqui a gente vê a exploração do corpo feminino, a exploração das mulheres e tal, e do que se trata a história. Essa aqui é uma atriz, mas só que aqui ela faz como se fosse uma jornalista investigativa. Ela tá com esse aspecto no ar, assim, que ela tá tipo uma detetive, mesmo com chapéu, sobretudo e tal. Ela é uma atriz que ela vendeu a vida dela para fazer um reality show. É feito um programa de TV, que é o programa mais assistido desse local, e ela tá num futuro distópico, porque tem uma câmera que vigia ela 24 horas por dia. Essa câmera a gente não vê na trama, mas é uma câmera que vê tudo que ela faz. Ela vendeu a vida dela para ser televisionada. Então ela recebe uma pauta, né, da emissora de TV, e embora seja ao vivo, seja um reality show, é um supostamente ao vivo, porque as cenas são editadas, são remontadas, são redubladas para ter o entendimento que a emissora quer que o público tenha. Então não é bem o que acontece na vida dela que vai para a TV. Então é tudo editado. Isso aqui é interessante porque tem um momento aqui da história, essa página, ela recebe uma pauta, tem perigo dela ser baleada e tal, e esse fulano aqui é contratado pela emissora para ser tipo um escudo humano. Então ela percebe que ela tá ali, tem um cara seguindo ela, ela vai confrontar o fulano, e o cara fala, olha, eu sou um figurante, eu fui contratado pela emissora para receber um valor lá, se ele fosse baleado ele ia receber um valor maior, se ele fosse morto a família dele receberia um valor maior ainda, né? Então eles conversam sobre isso, aí tem uma nota aqui da edição, fala assim, olha, vamos editar isso aqui, vamos remontar o quadro e vamos redublar. Então, na próxima página, são os mesmos quadrinhos, tá vendo? Só que o texto é diferente. Então aqui faz parte de uma investigação, parte do que está acontecendo ali. Isso aqui é recorrente. Ela tinha um amante, que era o Theo. E ela gravou a última conversa que ela teve com o Theo, feito isso aqui em 85. Então, a gente, embora seja um futuro, a gente está vendo a realidade e a tecnologia de 1985. Ela gravou numa fita cassete. Aqui. Ela pegando a fita cassete, tá vendo? Ela gravou quando ela fez sexo com o amante dela, que era o Theo. Theo é deus em grego, né? Mas isso aqui eu só fui perceber um tempo depois que eu li. Aqui nessa sociedade, uma sociedade está muito degradada e ela está muito desesperançosa. Tanto que tem muito suicídio aqui. Porque as pessoas que vivem esse futuro distópico, elas tipo não têm mais esperança. E, inclusive mostra, né? Enquanto ela vai passando, como tá na TV, mostra um monte de outdoors de propaganda. Aqui, ó, propaganda de cigarro, tá vendo? Tem que passar nesse local para você mostrar a propaganda. Então tem esse mundo subliminar ali. E tem muitas pessoas que se suicidam. E lá você vê que tem locais específicos para isso. Então é permitido você se suicidar naquele horário, naquele local. Então você vê como a sociedade tá.
Então, ela escutando o amante dela, que se chama Theo, então essa voz que vem, né, tipo, do espaço intangível, como se fosse tipo um amor transcendental, um amor espiritual, que é a mensagem de Deus, de Theo. Na primeira história, ela vai procurar um fulano que tá prestes a se matar, que é um cantor famoso. Então ela vai tentar impedir o suicídio desse fulano, mas não consegue, né, ele se joga ali do trem e tal. E depois, sei lá, no capítulo 3, 4, tem um momento que ela tá se masturbando pensando no Theo, tá vendo aqui, ó? Só que as imagens da cabeça dela, né? Só que essas imagens aqui também aparecem no filme, para as pessoas verem. Por quê? Quando ela vendeu a vida dela, tudo que ela passa, as pessoas que ela encontra, também são televisionadas. Embora possa ter problema de imagem, direito autoral, ela é de uma grande corporação, então os advogados podem cuidar disso, então a vida dela está exposta. E esse namorado dela não aguentou essa exposição toda, toda essa perda de intimidade, e ele decidiu abandonar. Então, para ela ter a lembrança dele, ela gravou essa fita. Então, apesar da ausência física, ela tem essa memória, essa voz do Theo nesse mundo desesperançoso. Quando eu reli isso aqui, após ter algumas informações, eu comecei a ver um monte de subtexto assim na trama, né, que eu achei interessante. Então vamos lá. Isso aqui eu tive acesso em 91, quando eu comprei na banca isso, né, então sei lá, maio de 91. Em 92, né, no ano seguinte, eu já estava, foi meu primeiro ano de faculdade, eu estava trabalhando numa agência de publicidade, eu consegui um estágio numa agência, né. E lá nessa agência, eu trabalhava na parte do estúdio, né, então eu ficava fazendo layout, letras e tal. E quando tinha tempo livre, a gente ficava conversando e tal, e tinha um cara lá que gostava bastante de quadrinhos. E a gente falou sobre esse quadrinho aqui. No dia seguinte, ele levou o quadrinho pra gente ler e conversar a respeito e tal. E uma das sócias, diretoras da agência, era argentina. Ela trabalhava no tráfego, só que ela sempre estava ali no estúdio e tal. Tráfego é da parte da agência que faz feedback entre a agência e o cliente, sabe? E faz esse conversa com o cliente e tal. Só que ela sempre passava ali, tal, pra ver o que a gente tava fazendo. E ela viu a gente olhando os quadrinhos, né, e ela falou comics, né, embora ela fosse argentina, né, na Argentina acho que o pessoal chama de historieta, né, que ela chamou de comic. E aí o cara, né, que era o dono da revista, ele falou assim: "Ah, o cara que escreveu é argentino". Ela pegou aqui, abriu, ela leu Trilho, e ela falou assim: "Ah, do Carlos Trilho". E ela começou a folhear, e ela perguntou: "Isso aqui é sobre a ditadura?". Eu fiquei pensando: "Por que ditadura, né?". Então ela já conheceu fulano, falou ditadura, e tal. E aí o que acontece? Quando eu reli isso aqui, cara, eu vi que tinha muito exército na rua, muito policial, e e essa desesperança toda, né, da sociedade, né, as pessoas assim, s sem rumo, né, e artistas se matando, né, esse cantor e tal, e essa mídia manipulada, né, esse controle todo, né, "Ah, você vai fazer tal coisa", então ela tá sendo orientada por um diretor dessa rede de TV e tal, para todos os atos da vida dela, ela vendeu a vida dela. Eu falei assim: "Puta, como eu não percebi isso aqui antes, né", inclusive até o nome Tel, né, que Deus e tal. Não sei se eu fiquei viajando, mas, eu vi tanta coisa nesse quadrinho que eu falei assim: "Cara, que isso aqui é demais, né". Que no último capítulo, que ela, tipo, vai embora, é uma colagem que não são nenhum desenho novo. Tudo isso aqui, ó, são cenas que a gente já viu nas cenas anteriores. Então isso aqui é demais, por exemplo, aqui tá bem clara. Aqui ela tá pegando, né, um bilhetinho escrito "Adeus", tá vendo? Isso aqui logo no começo, mesma cena, tá vendo? Ela pega o bilhetinho, só tá escrito "Obrigado". E até a fala dela é outra. O último capítulo inteiro são cenas montadas de tudo que a gente viu antes, né, porque aqui é uma edição, porque ela não tá mais lá, ela se afastou desse comercial, então é a despedida dela da TV, então eles pegaram todas essas montagens e tal. Cara, isso aqui é demais. Tem essa personagem aqui, que é a Annabelle, que eu falei que tem essa exploração do corpo feminino e muita violência, né. Essa aqui, ela fazia parte desse grupo de punk, e para o grupo dar certo e se sustentar, ela virou prostituta, né, então ela tinha 10 a 20 clientes por dia, mesmo assim ela não estava conseguindo sustentar o grupo, então estavam explorando a menina. E então eles exploram ela cada vez mais, e eles começam a trucidar ela, a desquartejar ela. E o nome da banda se vira os Esquartejadores Annabelle, e eles fazem shows, o primeiro show tira um braço dela, no outro tira o outro braço, depois a perna, a outra perna, e no fim vai ser a decapitação. Isso aqui é mostrado tipo ao vivo no show e tal, e o pessoal delirando, e cada vez mais público para ver essa exploração feminina, e começa a ter propagandas de cicatrizantes com a Annabelle, tem
pessoas patrocinando o esquartejamento de uma mulher ali, que vão lucrar com isso, e até o final, então o show lotado de pessoas com publicidade e tal. Cara, e isso aqui vai passando pelo quadrinho, então você vai vendo as coisas assim, você fala assim: "Nossa, cara". E aí também mostra um outro maluco que ele coleciona cadáveres, então ele aquele primeiro caso dela, que é aquele cantor que vai se suicidar, ele pega o cantor, né, e costura o cara, tal. Depois ele consegue com os membros da Annabelle que foram cortando e tal, depois ele consegue a Annabelle que quando tá morta. Ela, como disse, é uma jornalista investigativa, e ela investiga corruptos, governo corrupto, corporações criminosas e toda essa exploração midiática, essa exploração do corpo feminino, essa exploração das mulheres, essa exploração das pessoas em geral. Eu me dei conta, assim, desse subtexto, a grandiosidade dele só depois que essa moça só falou assim: "Nossa, não tem a ver com a ditadura e tal". Cara, eu achei isso aqui demais, assim. Então depois também você vê como ele foi difícil entrar na Argentina. Aí eu falei também tem uma peça de teatro. Dou abrir um parênteses aqui, porque eu estava procurando sobre esse quadrinho e encontrei um grupo que fez um espetáculo baseado nessa obra. É um espetáculo teatral, com atores e tal, mas também com formas animadas. Teatro e formas animadas, eles trabalham com miniaturas, com brinquedos, com bonecos, com sombras. Então eles transportaram esse quadrinho aqui para os palcos, com toda essa forma diferente, e ganhou vários prêmios. É um teatro juvenil, então participou lá de um festival, né, de teatro para crianças e adolescentes. Eu acho que assim, fantástico. E tem um momento do espetáculo, inclusive eu vou deixar aqui um link na descrição, que tem todo esse espetáculo, a atriz, produtora e diretora do espetáculo, ela colocou no canal dela o espetáculo filmado todo, e tem um momento do espetáculo que ela dá uma pausa, e ela mostra, tipo, nessa revista, sabe, que é uma revista cênica grandona, né, ela vai mostrando as páginas, né, e ela fala que teve um momento que ela se encontrou com o Carlos Trim, eles conversaram sobre essa obra e sobre outras coisas que aconteceram na Argentina anterior a essa obra, então, ou seja, sobre a ditadura, sobre o que modificou, e ela perguntou para o Carlos Trim se ela poderia levar essa obra para o palco, e ele concordou. Eu acho que essa obra teatral foi feita em 2018, tá filmada, foi feita no festival que foi 2020, mas o Carlos Cine morreu em 2011, então, né, se essa atriz, produtora, diretora se encontrou realmente com o Carlos Cine foi antes dessa época, né, que dele ter falecido, né, em 2011, mas a peça só foi, sei lá, criada 10 anos depois. Eu acho espetacular porque aqui nessa obra, eu já falei muita coisa, né, então tem até mais coisa para falar, mas eu acho que já deu para pegar o gosto disso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu acho bem interessante, os quadrinhos terem, sempre falo é interessante você contextualizar a obra, né, então ela tem 2 páginas falando sobre referências. Esse quadrinho aqui foi baseado nesse filme, é Morte ao Vivo, então ele vai falando sobre isso aqui. Tem 9 capítulos, cada capítulo remete a um filme, o Trilho falou por causa desse filme, né, do Morte ao Vivo, que é baseado nesse livro, Não Se Matam Cavalos. Teve aquela crise de 29 nos Estados Unidos, né, então na década de 30, o pessoal tá tudo desempregado, desesperançado, igual nesse quadrinho. Então, tudo com fome, sem dinheiro, sem nada, e tem um programa de calouros, né, que você tem que ficar dançando, tipo, esses programas de sobrevivência, sabe. E aí o casal que sobreviver a maratona de dança e tudo mais, vai ficar rico e tal. Então é mais um programa exploratório das pessoas ali, dessa manipulação toda da mídia e tal. E então é baseado nesse quadrinho que foi feito esse filme com a Jane Fonda, que mostra aqui. Então tem toda essa brincadeira, né, é uma obra que foi baseada em livros, em filmes, que depois também é transportada para o teatro, então é uma obra que passa por várias mídias, cara, então isso aqui eu acho fantástico, então eu parabenizo esse grupo, é o grupo Q, Projeto Q, né, que fez essa obra Custer, que inclusive eu vou deixar o link na descrição, como eu já disse, caso você queira assistir, que mostrou, né, essa obra que foi tão difícil de ser publicada na Argentina, e como o subtexto dela é interessante, né, como tem muita coisa para dizer. Então é aquele quadrinho que você lê rápido, mas ele tem muita coisa, se você reler e tudo mais e olhar as coisas, você tem um outro entendimento da obra. Cara, isso aqui eu achei fantástico mesmo. Então o vídeo já ficou imenso, tem mais coisas para falar, mas por enquanto é isso, gente. Se curtiu, compartilha, comenta o que vocês acharam, comenta se você já leu esse quadrinho, se você viu tudo isso que eu falei, essa coisa, por exemplo, da fita cassete, né, o Deus, o Theo, Seifo mesmo, você achou que tem a ver, você acha que é viagem da minha parte? O que você achou de um espetáculo, né, um grupo teatral fazer um espetáculo dessa obra aqui? E o que você achou dessa obra? Caso você queira comprar esse quadrinho, é só em sebo,
Então vai procurando no Estante Virtual, algum outro lugar, porque ele foi publicado em 91, mas caso você queira um outro quadrinho, eu vou deixar um link na descrição, compre pela Amazon, compre o nosso link que ajuda o canal. Você não precisa comprar quadrinho, não, pode comprar geladeira, ventilador, qualquer coisa pelo nosso link que vai ajudar o canal bastante. Mas o que ajuda mesmo o canal é você comentar, você curtir, você se inscrever, essas coisas de internet. Gente, grande abraço e até mais.